Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Entrevista. Hoje a gente vai abordar um assunto extremamente polêmico. Você já deve ter visto em sites de notícias o caso de pessoas que se envolvem com os famosos jogos online. Pessoas que, além de gastar o que tem, gastam também o que não tem. Esses jogos acabam causando um vício. E será que isso pode ser tratado? Ou é simplesmente tirar o acesso ao dispositivo, dar uma boa bronca, a pessoa se conscientizar dos prejuízos e acabou? Como é que funciona esse relacionamento do apostador com os jogos de aposta? Esse é o que a gente vai conversar aqui hoje com a psicóloga Simone Prado. Está aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Anderson, mais uma vez por essa oportunidade, de trazer informação com qualidade. Eu sempre falo que a gente amplia, a gente cresce, e a gente faz melhores escolhas a partir das informações, É verdade. Vou só corrigir, aqui é Simone Rosa, tá? Prado não. Prado foi um sobrenome que veio na minha cabeça aqui. Mas, enfim, Simone Rosa está aqui, já veio para cá algumas vezes, falando sobre vários assuntos. Está quase recebendo já o nosso crachá. E a gente está aqui mais uma vez com a Simone para esclarecer esse assunto que é sério, né? Muito sério, muito sério. E a gente vê, que pelos dispositivos, o celular, por exemplo, a ação fica mais fácil, Fica mais acessível o acesso aos jogos e variados jogos estão ali, baixa o aplicativo e quem já tem uma tendência a isso fica ali com aquela oportunidade na mão. Pois é. Então é importante a gente entender como tudo isso acontece. Eu tenho uma curiosidade, antes da gente chamar o nosso VT, todas aquelas pessoas que gostam de joguinhos no celular, não jogos de aposta, mas joguinhos de construir, fazendinha, tem um monte desses jogos assim que as pessoas usam para entretenimento. Não apostam nada, não compram nada, não gastam nada. Já é uma porta aberta para cair nesses jogos de aposta? A gente precisa analisar o padrão de comportamento, porque às vezes pode ser um momento de distração, Tá ali no momento off das tarefas, da rotina e vai ali jogar para um momento de distração. A gente só precisa observar se a pessoa gasta muito tempo naquela atividade. Entendi. Sabe? Entendi. E aí a gente precisa aí já ficar antenado, ter uma atenção para isso. Porque esses jogos, mesmo que não aposte, pode não gerar uma perda financeira, mas pode provocar uma perda de tempo, uma perda de produtividade. Sim, até observar se, ao invés das atividades corriqueiras, das atividades da rotina, ela opta em ficar ali no joguinho, prejudicando a rotina dela. Aí a gente precisa prestar atenção nisso. Aí é um outro problema. A gente vai focar hoje nos jogos de apostas financeiras, não só online, mas os jogos no geral. Tem gente que adora fazer a famosa fezinha. Isso é um vício? Pode gerar ou pode causar uma dependência? Vamos ver na reportagem. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença mental. Relatos de pessoas que venderam bens, perderam economias ou se afundaram em dívidas ilustram os impactos devastadores do problema. Com a popularização dos cassinos online e aplicativos de apostas, o número de jogadores no Brasil tem crescido. Dados do Banco Central mostram que em agosto de 2024, cerca de 24 milhões de pessoas realizaram apostas por meio de transferências via Pix. A ludopatia funciona de forma semelhante à dependência química. A fissura ou desejo incontrolável de apostar é alimentada pela sensação de euforia proporcionada pelos jogos. Pesquisas indicam que essa fissura pode ser tão intensa quanto a de dependentes de álcool ou cocaína. Qualquer pessoa está suscetível e o vício geralmente se desenvolve de forma gradual, começando como uma distração que evolui para uma compulsão. Interrompendo
Romper o ciclo do vício requer mais do que força de vontade. Especialistas recomendam terapia individual, em grupo e apoio familiar, além de acompanhamento profissional para reverter os danos ao sistema de recompensa do cérebro, assim como no tratamento de outras dependências. Contar com o suporte adequado é essencial para superar o problema. O impacto vai muito além do jogador, afetando também famílias e relações sociais, o que reforça a urgência de tratar o vício como um problema de saúde pública. É a questão que depois que esses jogos foram parar no celular, o acesso ficou muito fácil, qualquer pessoa com um cadastro, faz um cadastro, Sim. bota um nome ilusório ali, Sim. um nome de usuário só para não ser identificado facilmente, Sim. mas está lá o CPF, está a conta bancária e tudo mais, e o dinheiro está entrando. Sim. E as pessoas acham que é só uma brincadeira, é só um joguinho para ganhar um dinheiro extra. É. E essa questão de estar no dispositivo, né? E todo mundo hoje tem acesso a um celular. Verdade. Então, isso significa dizer que uma população mais jovem, inclusive, ela está vulnerável a esse tipo de ação que pode levar a um vício de uma forma muito prematura. A questão ainda é que a lucratividade divulgada é como se qualquer pessoa que jogasse ganhasse dinheiro. Né? A gente sabe que existe uma trama de algoritmo para a primeira aposta a pessoa jogar. Né? Eu sei de casos que jogaram a primeira vez, ganharam. Geralmente a pessoa da primeira vez que nunca jogou, joga bem pouquinho para ela não que quer não arriscar sabe. tanto, né? Coloca lá R$30. Eu já acho R$30 muito. Para jogar, para perder, né? Aí bota lá, ganhou 60. Aí aquilo ficou interessante, né? Já pensou chamou a dobro? atenção. Não fez nada, só apertou? Isso, e assim, isso acaba sendo uma porta aberta para o vício, porque gera um prazer. O nosso cérebro, ele não busca a dor, ele busca o prazer. Então, se você faz ali uma aposta de 30 e ganha 60, aquilo ali tem uma liberação de dopamina que transcorre por todo o sistema de recompensa, fazendo com que a pessoa repita essa ação para gerar esse mesmo resultado. Essa dopamina é um neurotransmissor que está dentro do neurônio. Quando estimula, ele libera, que dá essa sensação de uau. De prazer, exatamente. Tô bem. E assim, o sistema de recompensa, ele abrange várias estruturas do nosso cérebro. Né? O sistema límbico, essa parte do córtex pré-frontal. Então, cada um tem sua participação na motivação dessa ação. Não é só numa parte do cérebro. O sistema de recompensa cerebral é como se fosse uma via que a dopamina ela vai, digamos, alcançando cada estrutura dessa, e cada estrutura dessa tem uma função. Por exemplo, o córtex pré-frontal, ele é do planejamento, da execução, não, aquilo vale a pena, aquilo não vale a pena. Olha, né? Você foi uma vez, conseguiu, Isso, não está precisando de um dinheiro extra, vai lá de novo. É o CEO da nossa cabeça, assim, né? Tá tudo aqui na frente. Tudo aqui na frente, essa parte mais racional. E o sistema límbico é aquele que vai gerando a emoção. Então, junta toda essa estrutura, né, para construir o vício, todo esse comportamento aprendido, que é consolidado pelo prazer, por essa dose de dopamina esse intensa, pico, né? mais intensa, aí constrói o vício. É interessante como o cérebro é uma parte do nosso corpo, é um órgão fascinante, é uma né? máquina, porque você não consegue tirar só um pedaço, vou tirar esse aqui e vai acabar o problema. Não, porque todo o cérebro funciona. Está envolvido. Cada um com sua participação. Sim. Mais interessante é a neuroplasticidade do cérebro, que mesmo tirando uma parte, ele se desenvolve, consegue, né? Vai fazendo ali as conexões neurais, novos circuitos neurais, através das novas aprendizagens. Pois é fantástico. A questão toda é quando um vício emplaca, ele também não sai tão rápido do cérebro, porque vai criando raízes. A grosso modo, vai criando raízes. Vai consolidando aquela informação. É porque uma vez você joga, ganha, e na outra você joga, perdeu, mas aí na terceira você ganhou um pouquinho.
o cérebro vai fazendo um mapeamento da evolução do jogo. E consolidando, né? Através de todo esse circuito neural, de toda essa aprendizagem, tem o processo de mielinização, que é a consolidação daquela informação, né? E como se trata de uma atividade que gera prazer, é consolidado pela dopamina, por esse prazer que faz com que aquela ação ela se repita, né? Seja impulsionado, o indivíduo seja impulsionado para repetir aquela ação em função do prazer. Tem uma coisa que queria que a gente abordasse, se gera uma vontade de jogar de novo, né? Uma necessidade pelo prazer. Eu posso, como na reportagem, comparar o jogo do vício, o vício do jogo, como o vício das drogas, ou o vício de... um vício, não sei qual outro vício. O vício pelo sexo, o vício pela compra. Comida, por exemplo. Exatamente. É similar, o cérebro funciona da mesma forma com essas recompensas, com esse prazer. A sintomatologia é muito semelhante. Tanto que o CID, né, o Código Internacional de Doenças, esse que foi atualizado, o CID-11, ele classifica, né, o jogo de azar, né, o vício em jogo, como um transtorno de doença mental, né, relacionado, associado a outros vícios também, porque a sintomatologia é muito parecida, os circuitos que são construídos no nosso cérebro são muito parecidos, e o tratamento também. Assim como o jogo libera dopamina, sim, a comida também, sim, as compras compulsivas, é a mesma coisa. Então, é o mesmo circuito. O cérebro vai falar assim, não, essa daqui é uma dopamina, mas não é muito legal, não vou usar. Não, é o mesmo circuito, é a mesma liberação, é o sistema de recompensa que está sendo ali ativado, né? E faz o indivíduo ser recorrente naquela ação, construindo ali, caracterizando o vício. Falando de cérebro, né? Esses jogos, eles são muito bem estruturados com a imagem, o som, né? Ele dá uma semelhança àqueles cassinos que a gente vê em filme, né? O sonzinho, as maquininhas, aquelas coisas todas. E isso tudo, pelo nosso cérebro, também é recebido como uma informação estímulo, né? Que ajuda a se envolver com o jogo. Sim, não? Todo aquele cenário, né? O cenário não é colocado ali... À toa, exatamente. Tem todo um significado, né? Para o indivíduo realmente estar envolvido ali naquela ação, naquela situação, e estar cada vez mais motivado a ação do jogo, né? A ganhar, a perder, a querer recuperar o que ganhou, porque também tem isso, né? Que consolida aí essa via neural, esse vício, quando ele quer recuperar, e isso pode gerar uma fissura, né? Um descontrole. E esse descontrole, Simone, faz passar do limite, uma vez que, olha, eu preciso recuperar. Eu conheço um caso próximo de alguém que pegou R$2.000, que era destinado a um tratamento de saúde, jogou e perdeu. Eita. E ficou nesse desespero, porque precisava reconquistar ou recuperar os R$2.000. R$2.000, gente, ninguém consegue tão fácil. E ainda mais quando já é um valor destinado para tratamento médico. E aí ficou gera um conjunto de questões dentro, gera ansiedade, gera a raiva, enfim. O desespero, né? O indivíduo, ele entra em desespero, inclusive, né? E aí é como se aquela ação, ela levasse ele a outras talvez até fraudulentas, para conseguir esse objetivo, né? É como se ele não tivesse freio. O vício, na verdade, a necessidade da dopamina, a necessidade de alcance daquele prazer imediato, acaba, digamos assim, dirigindo aquele comportamento, até impactando nos valores, né? Nos valores da pessoa. Você fala, acaba não tendo esse freio,
a gente pode comparar, então, ao vício do álcool, que a pessoa não tem o freio e aí vai bebendo e não pensa nas consequências, porque na hora ninguém pensa nessas consequências, né? É porque o álcool, especificamente, ele atua, digamos assim, diminuindo essa atividade do córtex pré-frontal. Ele vai pensar menos na questão da execução. Ele vai estar, digamos assim, mais voltado, né? Falando de uma forma mais objetiva. Ele vai estar mais voltado para a emoção do que para a razão. Diferente do jogo. Diferente do jogo, que ele está mais voltado para o alcance do prazer, da recompensa. Aquilo, inclusive, pode ser até planejado, diferente do álcool, né? Sim, pode ser até planejado. Eu vou terça-feira naquela casa de jogos, eles estão com uma proposta interessante, né? Aquilo pode ser até planejado. Porque dentro do sistema... Já separa o dinheiro para levar... Já separa o dinheiro, onde eu vou obter o dinheiro, caso já esteja numa escassez financeira, né? Já vou separar onde eu vou conseguir esse dinheiro. Então, assim, diferente da questão do álcool, o jogo, ele vai na intenção do prazer, da obtenção daquela recompensa. O álcool, ele traz essas, digamos assim, essas consequências, né? De não ter freio, de redução de valores, mas em função mais dessa desativação ou redução da ativação desse córtex pré-frontal. Como muitos dizem, né? Fugir da realidade. Aí vai beber para não pensar em mais nada. Exatamente. E foge, né? E fica num outro mundo. O problema é que ali, nessa realidade que ele foge, né? Que ele está fugindo também, da né? realidade de problema, ele causa, às vezes, outros problemas. Exato. Nisso, o vício no jogo também causa muitos problemas, né? Tirando a questão financeira, quando uma pessoa ela acaba se tornando uma adicta, né, uma viciada em jogo, quais são as maiores marcas de perda... Prejuízos, né, Anderson? Na vida desse jogador. Não digo nem da família ou do trabalho, mas, assim, dele mesmo. Vários, né? Existe todo esse descontrole emocional, porque, na verdade, como eu falei um pouco antes, é como se ele não tivesse freio, né? O vício, ele comanda a vida dele. Então, isso impacta nos valores, né? A pessoa, como eu falei também um pouco antes, ela pode ter prejuízos na questão profissional, porque ela muda de prioridade, né? A prioridade não é mais o estudo, a prioridade não é mais o crescimento profissional. Até porque ele acha que vai ganhar dinheiro fácil sem precisar se esforçar tanto. Pode por aí também. Exatamente. Então, as outras questões pessoais, elas vão entrando em segundo plano e, por estar no segundo plano, elas ganham prejuízos. Sem contar... E aí vem os prejuízos financeiros também, que né? são grandes. E aí, com os prejuízos financeiros, essa pessoa, impulsionada pelo jogo, aí vem a mentira, né? Ela precisa alcançar dinheiro. Você traz à tona os valores que vão sendo quebrados, né? Vão sendo deixados para trás. Neutralizados. A pessoa que tinha a verdade como um princípio, como um valor, já não tem mais o mesmo. Já não tem mais, porque ela precisa de recursos para manter aquela ação, né? Aquele vício. Então, a gente vê muito, assim, mentiras, prejuízos profissionais, prejuízos acadêmicos, prejuízo de tempo mesmo, né? De estar fazendo coisas mais produtivas, mas, na verdade, aquela pessoa está ali fissurada, está ligada naquela forma de obter o prazer dela através do jogo. E a questão é que a divulgação desses jogos está cada vez mais... influente com pessoas que estão na mídia ou nas redes sociais, que estimula, que dá o nome, assina e no final, essa pessoa que está bem financeiramente não está nem jogando, mas está levando muitos a jogarem, a viver nesse bololô todo, gente. É incrível como... as pessoas se fazem desse jogo. Ninguém entra inocentemente. Ninguém entra assim, eu me viciei porque eu não... Não, você foi jogar porque você queria ganhar. Exatamente. Né? E assim, toda a estrutura, né, de uma casa de jogos, ou seja online, ou seja presencial,
não é para perder dinheiro, né? Ninguém gosta de perder. Exatamente. Muito menos dinheiro. Exatamente. Então, assim, é curioso isso, né? Com a mesma intenção que ali aquele dono daquela casa, ele quer ganhar, aquele que está indo para jogar também quer ganhar. Quem você acha que tem mais estrutura para ganhar? O dono do negócio verdade. ou quem está lá tentando? Exatamente. Parece, assim, até uma ingenuidade, né? Não é? Parece. Mas o desejo pelo prazer no jogo faz cegar, né? Ou então, assim, um desejo de poder, né? Eu sei, eu consigo, eu sou fera nesse jogo, quem é que vai me ganhar, né? Então, às vezes, entra aí uma vaidade, uma disputa de poder que acaba levando a pessoa para um caminho não desejado. E tem casos do homem que aposta e vai apostando tudo que tem. Quando a esposa descobre, não gosta do que descobriu, pega os filhos e mete o pé. E aí o cara fica sem dinheiro, sem esposa, sem filhos, sem casa, com a vida totalmente destruída. E isso é o que caracteriza também o transtorno, né? O transtorno ele é caracterizado pelos prejuízos. Prejuízos físicos, prejuízos emocionais, prejuízos familiares, acadêmicos, profissionais, sociais. Mas é um pouco difícil a pessoa reconhecer que ela é viciada e que é um transtorno, não é? Sozinha. Assim, ela passa a reconhecer a partir dos prejuízos. Né? Aquilo precisa... Ela precisa reconhecer a partir dos prejuízos, isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é ela entender que, a partir disso, ela precisa de ajuda. Porque se ela conseguisse ver por si só e retornar, né, a uma ação adequada, sair do vício, ela já teria feito, né? Sim, porque, como eu falei antes, o cérebro ele não quer dor, ele quer prazer. Então, o prejuízo ele vai gerar dor. Então, vai gerar prazer. Mas só que, às vezes, o indivíduo está num estágio tão avançado que ele não consegue voltar atrás. Aí que entra a necessidade da ajuda. A questão é, no jogo, você comentou no finalzinho do bloco passado, que a pessoa tem a necessidade de mostrar que ela tem o poder. E depois pedir ajuda que não conseguiu vencer, além de não vencer no jogo, não conseguiu vencer o vício do jogo. Deve ser uma muralha da China para desconstruir isso, para romper isso, né? O que eu até aconselho, né? Da pessoa ter pelo menos um amigo, uma pessoa que ela confie e que ela possa ali ser sincera. E um amigo de verdade, tá, gente? Porque sem julgamento, inclusive. Não é contar para o amigo que vai concordar com tudo de errado que você faz. Não, esse é meu amigo porque tá do meu lado para tudo. Não, o amigo, ele abre os olhos, ele aponta, ele não julga, ele quer dar apoio. Exatamente. Né? Vamos para a primeira pergunta aqui na tela? Joga aí para mim. Cadê? O que caracteriza o vício em jogos de azar e como ele afeta o comportamento e o cérebro das pessoas? O cérebro a gente falou no primeiro bloco, mas e o comportamento? A pessoa trabalha direitinho, chega em casa, tá ali... Eu vou falar uma coisa que é difícil dos camaradas fazerem, né? Trocar uma lâmpada, ajustar uma coisa em casa, aí deixa para final de semana. Muitos, né, fazem isso, não todos. Mas qual é o comportamento dele no dia a dia que começa a mudar? Até porque se alguém estiver assistindo que está entrando nesse universo, já pode... Caramba, eu estou fazendo isso aqui, eu acho que... É importante, né, a gente ter alguma referência. Né, para começar a despertar... Para balizar, né? Balizar e dar tempo de voltar, né? De não ir em frente. O que eu vou falar é algo até que a Organização Mundial da Saúde fala, né? Quando ela aponta o vício do jogo no CID-11, né? Como transtorno de saúde mental. Prestar atenção no tempo gasto. Primeiro vem o planejamento, né? Vou chegar em casa, tem aquele jogo, aquele videogame ou aquele jogo no celular que vai gerar um desestresse, por exemplo, né? Mas quanto tempo eu fico nesse jogo? Será que Quanto
tempo. Será que o tempo que eu fico nesse jogo é um tempo que eu estaria dedicando a tarefas domésticas, a estudos, dedicando a minha família, meus filhos? Ou simplesmente descansar realmente. Ou descansar realmente, mas eu perco, inclusive, a noção do tempo ali. Eu nem percebo o relógio passar. Quando você fala assim, observar o tempo, seria o quê? Mais de 1 hora já é para chamar a atenção? Eu diria entre 1 a 2 horas. Já é o suficiente, né? Essa referência é até uma referência, de uma forma em geral, que a gente orienta de uma pessoa, por exemplo, um adolescente, ficar nas redes sociais. Sim. De 2 horas por dia. Então, para jogar, eu acho que é mais do que suficiente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para os meus filhos. 2 horas por dia. Tá ouvindo, hein, Sofia e Fábio? Pois é. Então, assim, eu falo 2 horas, né, porque eu considero que é uma referência quase que universal para que você esteja exposto à tela. Porque a vida é além disso, né? Pois é verdade. A vida funciona além disso. Tem atividade física para ser feita, tem ali o contato social, a interação para você fazer. Não é interação só pelas redes sociais, mas a gente tem perdido muito essa coisa da interação do presencial, do abraço, né, com o outro. Do contato, olho no olho. Então, 2 horas ali já considero o suficiente para trazer um limite para aquilo não progredir. Então, eu vou dar uma dica aí. Nas configurações do seu celular, abre lá tempo de uso e veja quanto tempo você fica em cada aplicativo que você tem no celular. Só antes de ver, tome um chazinho de camomila porque você vai se assustar. Vamos ver para a segunda pergunta. Quais são os sinais de alerta que familiares ou amigos podem perceber em alguém que está desenvolvendo um vício em jogos de azar? Isso aí já é para quem não está viciado, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que eu acho que está desenvolvendo, né? Mas então eu pergunto, qual é a referência que você tem para falar isso? Que pode responder essa pergunta, por exemplo. Qual é a referência? Você está fazendo uma analogia, né? Isso, Alguém da família. Sim. O que eu posso observar nele já para ficar com a anteninha ligada? Sim, entendi. Então, eu continuo falando dessa mesma forma, né? Do tempo gasto e também a questão financeira, né? Se a pessoa está sempre recorrendo a um dinheiro emprestado, por exemplo, né? Por que está pedindo tanto dinheiro emprestado, né? De novo pedindo dinheiro. Então, essa questão financeira, ela precisa ganhar destaque nessa atenção, né? O tempo e a questão financeira. E o quanto a pessoa ela está negligenciando outras áreas da vida dela. Entendi. Em função de jogos, né? Então, essas são as referências para a gente começar a prestar atenção na mudança de comportamento. Porque é uma mudança de comportamento. Então, já começa a se antenar por aí. É comum também as pessoas que estão envolvidas nesses jogos acharem, primeiro, que muitos acham que não é um vício, que é só uma brincadeira, que eu ganho um dinheiro, que mal faz. E aí começa a falar exclusivamente sobre isso. Exatamente. É só esse o assunto. Exatamente. Tá numa festinha da família, só tá falando de jogo. Tá em casa, apostei ontem isso aqui, consegui, só fala disso. Parece que esse é o único É o foco, assunto. Né? Passa a ser o foco. Isso também já Isso também acende uma luz. É uma referência para a gente prestar atenção no comportamento. Perfeito. Né? Aquilo que ela está dando foco na vida dela, sem dúvida. Vamos para a terceira pergunta? Joga aí para mim. Como o vício em jogos de azar pode impactar a saúde mental, levando a problemas como ansiedade, depressão e isolamento social? Falamos um pouquinho sobre a ação dele no cérebro de forma quase neurológica. Sim. Nesse aí, né, de depressão, ansiedade, isolamento social. Sim, porque a pessoa, ela através dos prejuízos, até o exemplo que você deu, né, da família. Né? A família pode abandonar, os amigos podem abandonar. Isso pode começar a desenvolver aí um processo de depressão, um processo de ansiedade, porque é como se ela, em primeira mão, ela pensa nos ganhos, né? Como a gente falou, o cérebro ele busca o prazer. Mas não é isso que acontece, né? Toda a estrutura dos jogos não é feita para você ficar ganhando. Então, virão os prejuízos, virão as perdas.
Então, é a partir daí que vai gerando uma ansiedade, daquela fissura de querer ganhar ou de querer recuperar aquilo que ganhou. E como não recupera, porque a estrutura não é para isso, Verdade. isso pode desenvolver um quadro de depressão, né? Um quadro de desespero e prejuízos na vida do indivíduo de uma forma geral, né? A questão é que... social, mental, a questão é que emocional. Quando toca no mental, toca em todas as outras áreas. Exatamente, né? exatamente. Esse é o grande X da questão. E que as pessoas precisam se antenar para isso, né, Anderson? A saúde mental, né? A saúde mental, ela comanda toda a saúde do nosso corpo, não só do nosso corpo, como a saúde dos nossos relacionamentos interpessoais. É interessante você falar isso, porque a gente sabe que durante o ano inteiro a gente tem quase que um ano colorido. Cada mês é mês de alguma coisa. É verdade. Né? Graças a Deus a gente tem Setembro Amarelo, que você esteve aqui para falar com a gente sobre o combate ao suicídio. Isso. A gente tem Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. O Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata para os homens. Lilás. Agosto Lilás, que é da violência da contra violência a mulher, contra não é? a mulher, exatamente. Agora, você já ouviu falar em Janeiro Branco? Que é o mês da saúde mental. Exatamente. Não se fala sobre isso. Não se aborda esse assunto. Né? Fica jogado. A questão é que é o principal, é o pilar que comanda todas as outras áreas da vida. Sim. E é negligenciado. Exato. Né? Existe toda uma camada de preconceito que eu sempre bato na tecla que o preconceito ele é oriundo da desinformação. Porque quando o indivíduo entende como é o seu processo mental, emocional e como aquilo é importante para o crescimento dele, para a vida dele, ele vai buscar ajuda. É verdade. Né? Um grande exemplo que a gente tem disso é da época da pandemia. Pessoas que não acreditavam, né, em processos de ansiedade, depressão, se viram naquele estado e precisaram procurar ajuda. Não podiam falar assim, não é frescura minha. Não poderiam, nem dele nem do outro, né? Exatamente. Então, a partir daí, eu assim, particularmente, eu entendo que foi um marco, assim, de crescimento, de conscientização. Infelizmente, mental. Essa conscientização só acontece nas grandes desgraças da sociedade, né? É verdade. Assim como Setembro Amarelo, né? Exato, foi diante de uma desgraça na vida de um jovem que acabou acontecendo o que aconteceu. Pois é. Sim. Vamos para mais uma pergunta. Senão a gente entra aqui nos assuntos e acabou. Quais são as principais abordagens terapêuticas para tratar o vício em jogos de azar e qual a importância do apoio psicológico nesse processo? Eu diria assim, que tem o apoio psicológico, dependendo do grau de dependência. Certo. Mas também a gente não pode deixar de citar que, dependendo do grau de dependência, é importante o apoio psiquiátrico. Às vezes é importante, né, uma terapia medicamentosa para que a pessoa possa, em terapia, né, seriam dois processos que aconteceriam concomitantemente. Fundamentais ali para coisa. Fundamentais, um medicamentoso e outro cognitivo-comportamental, e aí eu já estou falando até da abordagem mais apropriada para isso, que é a terapia cognitivo-comportamental. A famosa TCC. A TCC, né? Então, as duas, eu considero assim que as duas terapias, elas levam o indivíduo a um sucesso, né? Agora, na remissão dos sintomas. Tomar o remédio para quem sempre foi jogar por ser o cara, o vencedor, é ter uma assinatura de um profissional que ele está doente, está ficando maluco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele só está reconhecendo que ele precisa de uma ajuda, né? Que por si só, ele não está conseguindo a remissão dos sintomas. Agora, muita gente tem medo dos remédios porque dizem que vicia. Já deve ter ouvido muitas dessas perguntas, né? Não, assim, existe, né, fármacos que viciam, né? São os famosos tarja pretas. A tarja preta, ele demonstra, ele sinaliza isso. Mas os antidepressivos, né, ansiolíticos, eles não têm essa característica de viciar, né? Tanto que, geralmente, eles são tarja vermelha. Mas só são vendidos com prescrição médica. Com prescrição médica, porque tem toda uma orientação, né?
né? Como eles atuam no sistema nervoso central, precisa ter uma orientação de um especialista na dosagem, na frequência que vai tomar, e olha, no tempo que vai tomar. Essas dosagens e a frequência desses remédios não são simples decisões. Às vezes Não levam são simples, 3, 6 meses, toma, volta daqui a um mês. Olha, vamos ajustar, toma mais um pouquinho. Não, toma menos. Sim, né? São os ajustes finos, né? Que o especialista precisa fazer. Não é porque algo funcionou para mim, vai funcionar para Simone, vai funcionar para você. Não tem nada, é impossível. Sim. Podemos tomar a mesma dose do remédio? Sim, mas a orientação médica para mim foi uma definida nessa dosagem, da Simone foi outra, da sua foi outra, mas a gente precisa desse profissional. Por isso que só pode ser vendido com prescrição, porque ali tem toda a orientação. É igualzinho os antibióticos, só pode ser vendido com prescrição. Embora tem umas farmácias aí que você compra sem a receita, sem receita, né? Faz sim. isso não, gente, porque aí a bactéria que ia ser combatida fica mais resistente ainda e já era. Vamos para a última pergunta? Joga aí. Que mensagem você deixaria para alguém que está enfrentando o vício ou para os familiares que querem ajudar, mas não sabem como? Quebra o celular? Não, só passou pela cabeça. Essa pessoa, na verdade, ela precisa ser ajudada, né? Julgamento ajuda alguém? Nada. Não ajuda, né? Eu acho que inibe ainda mais o comportamento dessa pessoa, né? Faz ela não pedir mais ajuda e fazer tudo escondido. Isso, aí vem as mentiras, né? Então, a família ou eleger uma pessoa da família para que possa ser assim uma ponte de apoio, né? Um ponto de apoio, melhor dizendo, para essa pessoa. Sem julgamentos, essa pessoa vai se dirigir a esse ponto de apoio de uma forma mais aberta, mais sincera, para que ele possa ser dirigido e ouvido por alguém também. Sim. Né? Então, assim, eu considero que a família precisa, antes que entre nesse campo do vício, né? Que aí a remissão se torna mais difícil, né? Melhor a gente prevenir do que tratar corretivamente, né? É verdade. Então, se antenar em primeiro lugar o tempo de disposição ao celular, né? Se for um adolescente, principalmente, de ficar antenado naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está assistindo pelo celular, porque o vício, como a gente falou no início, não é só de jogos, né? Tem o vício da pornografia, né? Tem vícios de outros comportamentos. O vício, ele pode ser químico ou pode ser comportamental. Tem até vício de violência, tem gente que é viciado em ver violência, em participar de atos violentos, tem de tudo, gente. E aí a gente vê a necessidade da terapia, né? Do tratamento da saúde mental, né? Para todo mundo, assim. É a bandeira que eu levanto de pelo menos 6 meses a pessoa se permitir a um processo terapêutico, né? Para ajustar aquilo que precisa ser ajustado, né? E, olha, às vezes a pessoa passa 20 anos, 30 anos com aquela situação problemática. 6 meses de terapia pode fazer uma revolução na vida dessa pessoa, que ela vai, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, nossa, é assim que é a vida? Né? Amplia, aliviada. Né? Amplia a sua percepção sobre você, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o mundo. Realmente, eu costumo usar esse jargão, né? Muda a sua lente. Você muda a lente com relação a crenças, né? Aquilo que você tinha como uma verdade, mas, na verdade, terapeuticamente, você descobre que era uma verdade distorcida e, a partir daí, você tem novos comportamentos, novos pensamentos que vão gerar emoções mais satisfatórias e comportamentos mais assertivos. Exatamente. Né? Fugindo desse universo que só vai sugar sua energia, sua saúde, sua família, seus recursos financeiros. Bom, essa é Simone Rosa que, mais uma vez, mostrou para a gente aqui o poder da psicologia, da saúde mental bem cuidada dentro de um assunto tão polêmico que está tão em alta hoje em dia. Simone, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só queria deixar meu Instagram, Por favor, eu ia te pedir isso agora. @SimoneRosaPC. Né? Beleza. Estamos lá disponíveis para qualquer dúvida.
e a gente ter, né, toda essa ajuda aí para quem estiver precisando. Simone faz stories falando, tem as postagens que eu acompanho lá. E aí você aprende muito. Sim. E às vezes pode ser até uma área que você não está... nossa, eu não estou vivendo isso aqui. Mas conhecimento, já dizem, né? Conhecimento é poder, né? É poder. E você às vezes não está vivendo, mas conhece alguém que está vivendo aquela situação e você pode dar esse suporte, esse apoio com informação correta, né? Não com achismos, mas com a informação adequada. Tá aí. Essa é Simone Rosa com a gente hoje. Obrigado, Simone. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Anderson.